Como é se tornar um ser humano melhor? Como é se tornar aquele que é retornado, integrado à natureza? Vinland Saga é uma obra que nos traz essa pergunta sobre a naturalização do ser humano, com a premissa do que é se tornar um verdadeiro guerreiro. E o Kimura Makoto, em sua excelente obra, faz essa revisão sobre nós, homens e mulheres, enquanto reproduzimos coisas, ideais vazios ou ideais que nos tornam pessoas. E além disso, sobre essa figura narrativa que vai passar sobre o que é o amor, o que é ser um guerreiro, o que é se tornar uma pessoa, a obra nos trará com grandes personagens, personalidades que existiram na história, e também passará sobre construções narrativas que fundamentaram o cristianismo e outras religiões pelo mundo, a partir do encontro cultural. Salve humanidade, eu sou Michel, para quem não me conhece, psicólogo especialista, esses títulos aí e tal, e você está no canal Filosartes, e para quem me conhece, eu só devo estar louco. E como você viu, a premissa do vídeo de hoje será a grande obra de Yukimura Makoto, ou Makoto Yukimura, se preferir chamar, chamada Vinland Saga. Vinland Saga, uma obra que interrelaciona ali assuntos de zoroastrismo, cristianismo, budismo e ainda leva para o niilismo. Sim, fique até o final que você vai entender essa ideia de como o niilismo e o budismo dialogam entre si, mesmo tendo suas visões e convicções um pouco diferentes, equidistantes, academicamente falando. E para você aí que não aguenta tomar um spoiler, que fica chateadinho, olha, tem vários canais que já dão resumos da obra, tem canais que vão falar da obra só depois de dar um resumo, então pesquisa aí. Aqui eu vou direto no ponto, vou traçar alguns eixos simbólicos sobre questões e dilemas da humanidade, do encontro com a violência e o que é a busca sobre o amor. E vai ter spoiler, porque precisa. Se você não aguenta, reveja, faça uma terapia aí, veja por que você não pode encontrar com a ideia de outra pessoa, se emociona e não consegue emocionar na hora que encontra com a obra do seu ponto de vista. Agora, quem já conhece a obra, vamos adentrar um pouco em filosofias e fenômenos trabalhados ali pelo grande autor, né? E também veremos outras questões. Questões, por exemplo, muito ligadas a como coisas que vão acontecendo ao longo da vida tornam pessoas que pareciam tão boas em pessoas violentas, buscando por vingança, sede de justiça misturada com carnificina e guerra. E a ideia, a premissa do autor, que é sempre ir para o outro lado. Só que a maioria da galera que acompanha a obra fala: ai, você viu, o Thorfinn não tem mais aquele ódio, ai, o personagem principal ficou bonzinho e não luta. Já dando os spoilers aí do que você vai perceber. Só que o autor, ele quer trabalhar justamente sobre isso. Quando você fica ali excitado com aquelas imagens sanguinolentas, sangue escorrendo e não sei o que, espada, ele está justamente mostrando nas expressões das pessoas o quão que elas morrem com temor, aquela cara de medo diante do terror que é a guerra. 大きな旅行はいっぱい。報酬は金5ポンドだ。奴の死体と引き換えでなければ払わんぞ。奴の船と積み荷は好きにしていい。通るぞ、殺せ。 Na clássica obra literária, ela se inicia já apresentando personagens principais igual Askeladd e Thorfinn, que
estão ali presenciando alguns ensejos de guerra, algumas coisas que aconteceram realmente na Inglaterra. Posso deixar referência aí sobre a história. Inclusive, é interessante que o Makoto Sensei ele trabalha com algumas histórias sobre Viking muito mais reais do que aquela própria obra ali que saiu chamado Vikings, né? Vinland Saga tem um pouco mais de contexto histórico. Não que sejam contextos totalmente verdadeiros, mas é claro que precisa de uma narrativa meio novelesca, né? Para as pessoas acompanharem, entenderem o desenvolvimento de certos personagens, mas historicamente está mais correlacionado. Inclusive, Thorfinn foi uma figura realmente que existiu junto com Leif Erikson, que já é outra figura que na obra em anime já é apresentada logo de cara junto com o pai de Thorfinn, Thors, um grande guerreiro Jorns Vikings, que está logo ali no início da obra. Grande Thors. Essas personagens iniciais são importantes porque elas vão acompanhar a narrativa ao longo do texto, além também de Príncipe Canuto ou Canute, que também vai ter essa jornada sobre o que é o encontro do ser humano na busca dele. No caso, fala um pouco sobre o amor. E é interessante que algumas coisas ali, eu não sei quais os encontros o autor teve com a academia, né, coisas da psicologia, da filosofia. Dá para ver que ele entende muito de mitos também. E essas narrativas... Um gato querendo chamar a atenção. Essas narrativas são importantes de tentar compreender porque nas ciências, hoje em dia, a gente percebe, por exemplo, o quanto o encontro social, os verdadeiros encontros, bons ou maus, eles formam a personalidade de cada um, como que vai se dando o desenvolvimento das nossas personas, camadas que a gente acha que é verdadeiro, como o tal do guerreiro, né, aquele cara bruto, com as suas armas e tal. Ou com pessoas que estão tentando desafiar o seu entendimento normal de vida, como os fazendeiros, que a gente vai chegar ali, sobre como que é o desafio do ser humano para a sobrevivência. Eis que então surge o dilema do niilismo, com essas figuras que vão perpassando a obra, quando se dá de encontro com o que é a existência, o porquê do existir, o porquê que tem todo esse contexto profano que a gente considera sagrado por causa dessas ideologias que nos são implantadas, e a pergunta que fica: o que é o amor?
る悟りです。だがもしラグナル殿のあなたへの思いは愛ですか？彼はあなたの安全のために62人の善良な村人を見殺しにした。殿下、愛とは何ですか？俺にも足りない。トールズのこのお前からならそれを学べると思ってたんだが。なあ、トルフィーよ、お前はどう思う？本当の戦士って何だ？とは何かだと。ラグナルは私を愛していなかったというのか。はい。ならば問うのは私の方だ。ラグナルに愛がないのなら、正しく愛を体現できる者はどこにいるのだ？そこにいますよ。彼は死んでどんな聖女よりも美しくなった。愛そのものと言っていい。彼はもはや憎むことも奪うこともしません。彼はこのままここに打ち捨てられ、その肉を獣や虫に惜しみなく与えるでしょう。雨風にさらされるだろうな。それで一番半句な文句も言いません。死は人間を完成させるのです。愛の本質は死だというのか。はならば親が子を、夫婦が互いを、ラグナルが私を大切に思う気持ちは一体何だ？い。差別です。王にへつれ奴隷に鞭打つことと大して変わりません。ラグナル殿にとって王子殿下は他の誰よりも大切な人だったのです。おそらく彼自身の命に。彼のあなたに対する心弱い思いは差別です。霧が晴れていくようだ。分かってきた。この雪が愛なのだな。そうです。あの空が、あの太陽が、吹きゆく風が、木々が、山々が。なのに、なんということだ。世界が、神の御業がこんなにも美しいというのに。人間の心には、愛がないのか。どうされたんです？正気。正気の人間がこの世のどこにいるのか。愛することを知らぬのであろうか。生の意味を知らず、死の意味を知らず、己の戦う意味さえも知らぬ。死を得て代わりに失ったもの、最も大切なもの、そしてそれは生ある限り私たちの手には入らぬもの。それでも追い求めよというのか、天の父よ。Canuto ali perde uma pessoa muito importante para ele, Ragnar, aquele que ele está sonhando, e acredita que era a única pessoa que o amou de verdade, já que foi tão maltratado como ser humano que só queria cozinhar para o seu pai, mostrar alguns dons, e o seu pai ali questiona. Então passa por essa lógica aristotélica que ainda impera os nossos dias de hoje, mas que já vem desde a Grécia, e a obra também tenta tratar aquela filosofia do protocristianismo ali. Mas vamos por partes. Essa lógica aristotélica que tenta falar, ela passa muito sobre questões de o que é cada um no seu papel social. Se você é da nobreza, você não precisa criar habilidade sobre culinária, porque você tem ali as pessoas que vão cozinhar para você, limpar sua casa.
Por que desenvolver essas habilidades? E voltando na parte da filosofia mesmo ali, pré-cristã, né, proto-cristã, ou seja, tem essa quebra, mostrando que cada indivíduo pode desenvolver, apesar de onde que vem, da sua classe social, dependendo muito também do que é entregue para essa pessoa, para ela conseguir desenvolver. Claro que uma pessoa que está assolada pela fome e pela miséria não vai se tornar um Beethoven, um grande filósofo, igual algumas narrativas lineares da biologia, assim, narrativas, vocês trabalham mais com ideais criados do que, às vezes, com operações sociais que realmente acontecem. Claro que, né, a biologia mostra outras coisas, eu tô só fazendo uma zoeira aqui. Diante de toda essa dificuldade, então, Canuto vai evoluindo de acordo com o que o Askeladd, aquele que é coberto por cinzas, vai organizando. Inclusive, a premissa sobre Askeladd é muito interessante. 楽園の名です。偉大なる祖アルトリウス公は彼地におられます。でも母さん、アルトリウス公って大昔の将軍なんでしょ？今も生きてるの？アマロンは西の大海のはるか彼方、妖精たちの住まう常春の島です。そこはうつしの死や老いと無縁の世界。あの方はそこで戦の傷を癒しておられるのです。傷が癒えばアルトリウス公は私たちのもとへ戻ってきてくださいます。私たちの苦しみから救うために。Como você viu no vídeo, Askeladd, ele é nos apresentado como um verdadeiro personagem camaleão, aquela personificação que muitas pessoas acreditam que Griffith do Berserk é um camaleão, sim, mas Askeladd tem uma apresentação muito constante que vai mostrando que ele tem um certo ideal, que busca uma certa organização, mas também que já está impregnado de ódio, de guerra, de tentativa de mostrar uma certa inteligência e tudo mais. Então, com a mudança de Canuto e com o que vai acontecendo sobre o que o rei ali da Inglaterra quer fazer com Gales, Askeladd entra num surto e provoca uma imensa fúria naquelas pessoas diante de Canuto ao enfrentar o rei, falando sobre esses ingleses sujos serem os bárbaros e que não conhecem o que é a beleza. Então Askeladd finalmente desfere o seu golpe, destruindo a todas aquelas coisas que foram faladas do rei, o deferindo um golpe fatal e fazendo com que isso, aquela pessoa que já estava começando a evoluir sobre a ideia do amor, passe para os reinos sombrios, do desespero e do ódio, se tornando então Canuto, o temível. Após a queda do rei, Askeladd também é desferido por um golpe quando tenta fazer Thorfinn, que já estava envolvido em seu emocional ali, de perder a presa dele, que ele buscava a tal da vingança. Askeladd é golpeado pelo próprio príncipe Canute, o que faz as pessoas o reconhecerem como um líder, né, já que ele pratica a selvageria de tentar vingar o próprio pai. E o Thorfinn, totalmente abalado por ter quebrado todo mundo que ele construiu, com a sua personalidade ali rancorosa de ter visto o pai dele morrer pelas mãos de Askeladd, né? Aquele trecho ali onde que o Thor é encurralado e não sabe como lidar, e mesmo assim ele já falando sobre o que é ser um verdadeiro guerreiro para o filho dele há um tempo. Então Thorfinn reparte a sua mente. Com a quebra da estrutura da mente de Thorfinn, ele simplesmente ataca com aquele olhar de desespero Canute, que tenta falar para ele se afastar, para ele ser livre e tal. Thorfinn, quando é pego, Canute coloca ele para virar um escravo, para ele não ter que ser morto ali e seguir a vida dele. Então partimos para a segunda temporada, onde que vai nos apresentar Einar, um inglês também que foi capturado nessa selvageria da guerra ali, da busca por espólios, se torna um escravo também. E quando o Einar chega na fazenda de Kettil,
é apresentada a Thorfinn. Então os dois começam a trabalhar juntos ali nessa segunda temporada. Muita coisa vai acontecendo, Thorfinn vai deparando com sonhos, outra coisa interessante que vai mostrando o quão o inconsciente dele se torna nublado por todas aquelas coisas terríveis que ele fez, até que chega um momento que os sonhos dele começam a fazer sentido numa linha narrativa, como a psicologia analítica nos apresenta muitas vezes, que os sonhos eles vão se complementando até que o trauma vai sendo enxugado ou se tornar um símbolo mais forte. Thorfinn, quando busca não criar mais aspectos de violência e começa a tentar encontrar o seu verdadeiro significado de vida, praticando aquilo que seria o verdadeiro guerreiro que seu pai aponta, Thorfinn desfigura um cara no soco e acaba percebendo uma coisa que ele fez ali, depois que algumas premissas nisso, enquanto ele está delirando, ele lembra de outras culturas que ele conheceu, de outras pessoas que fizeram parte de momentos que foram benéficos para ele, mas acabaram em tragédias. E Thorfinn então relembra de Wieland e tenta entender o que está acontecendo em seus delírios oníricos. Eis que o pai de Thorfinn surge nesses delírios e tenta conversar com ele mais uma vez, mas como aconteceu com Ragnar para Canute, Thor também vai sumindo daquela visão, fazendo com que Thorfinn, quando finalmente acorda do seu desespero, daquele mundo subterrâneo, talvez o limbo, como algumas culturas falam, mas também existe o mundo dos Ashuras no budismo. Thorfinn finalmente depara também com a sua segunda figura paterna, que querendo ou não foi, que é o Askeladd, que o fala para tentar se erguer, sair enquanto está vivo e tentar lutar por sua sobrevivência, por sua vida, carregando todas as almas que ele feriram, todas as pessoas que ele matou, para que assim ele possa se redimir. Thorfinn, então, busca forças ao se dilacerar e ao chorar, feito um homem de verdade, arrependido de todas as tragédias que causou, acorda e se desespera. Mas esse desespero, a sua queda, o dá uma iluminação sobre o que deve fazer. Ei, 俺は今までに大勢の人たちこの手で殺してしまった。お前の家族のような名前も知らない人たち、何の恨みもない人たちをもうこれっきりだ。俺はもう二度と人を傷つけない。もう今日で暴力と決別するんだ。生まれ変わるんだ。生まれ変わって償いをしなくちゃ。本当の戦いを戦うんだ。そう生まれ変わるんだ。Para quem acompanha a obra, essas cenas são um pouco assim, dá aquele fervor e ao mesmo tempo um desespero, porque para nós que buscamos o que é um ideal masculino, um ideal feminino dentro dessa natureza
da competição e do consumo constante, é muito relevante quando o Thorfinn finalmente chora nessa cena que ele busca. E dali é interessante que a premissa vai passar por cantos sobre a natureza do ser humano, que é o se esvaziar para aprender. Quando ele conhece o velho Ranzinza ali, o Ketchum principal ali, né, o mais antigo, que também teve escolhas ruins durante a sua vida, que fez acontecer muitas coisas ruins, ele se isola e quer apenas, né, trabalhar no campo até falecer. Só que para esse Ketchum pai, digamos assim, ele é interessante que ele, ao encontrar com essas pessoas que também estão buscando se entender nesse vazio, ele vai ensinando coisas de como sobreviver, mexer com a terra, pescar, ser um ser humano que busca acolher a natureza em si através de gestos benéficos para com o outro. 愚かなことだ。平和を金で買うようなマネを一介の農民に守りきれぬほどの土地を持つ必要がどこにある。イヤリングからここまで何日かかると思ってんだ。実際に農場を守ってんのは俺らだ。には災いを呼ぶ。無視かよ。富を増やしては失うことを恐れ、恐れを和らげるために金を使い、また稼ぐ。その虚しさにあのバカ息子は気づかん。変な二人だったな。今日はなんだかいろいろなことを学んだような気がする。よかったな、でかい赤ちゃん。それやめてくれ。大きすぎるとか。E assim, sempre trabalhando mais, não desistindo de sua vida, mas tentando erguer coisas que possam ajudar os outros. E aí que vem uma premissa que meio que mescla o budismo com o niilismo. Porque o verdadeiro niilismo ali em Nietzsche, depois Deleuze e Guattari, a gente não vê uma coisa de o mundo é só mal e ruim e tudo é vazio, não é essa decomposição. Eles buscam mostrar que como tudo é raro, como tudo é dinâmico, como tudo faz parte de uma coisa só, para a gente tentar erguer mais os nossos trabalhos, os nossos encontros sociais e tentando melhorar nós mesmos, mesmo que a gente tenha essa natureza terrível, mortificadora, mas tentar auxiliar, então, nessa redenção da verdade. No niilismo, assim, no budismo passa por aquelas partes mais de uma entrega total do ser para a natureza diante do Dharma, né? A roda que beneficia as pessoas a se iluminarem. E essa é a iluminação de Thorfinn, que depois que é passada por uma narrativa budista também, daqueles 100 socos. Caso não saiba, eu vou deixar um vídeo aqui que pode falar um pouco ali do Rinchen Lama, um monge budista que eu tive o prazer, a honra de conhecer durante um período da minha vida niilista ali, na época da faculdade, que fala um pouco sobre essa narrativa dos 100 socos e é colocada na obra de uma forma espetacular, quando Thorfinn, entendendo que não deve agredir e questionar o agressor, ele faz a seguinte deixa.
疑ってすまなかった。お前は本物の戦士だ。その質問は和平交渉の相手をぶん殴ってや世話ねえぜ。あんた方とは今日会ったばかりだ。お互いのことは何も知らねえ。何の恨みもねえ。なんで俺たちが殴り合わなきゃいけねえんだ。バカバカしい。いがみ合ってるのはクヌートとケティルじゃねえかよ。親玉二人でネファダフルでもやって白黒つけりゃいいだろうが、こんな大勢集まって血を流す必要は全くねえ。俺たちは今日会ったばかりだ。あんた方は俺の敵じゃない。俺に敵なんかいない。しかしケティルと王陛下がネファダフルか。何がおかしい。いや、それか王陛下に直接それを進言しているという。王陛下とて好んで戦をなさっているわけではない。拝謁しお言葉を聞けばその心を知るだろう。一夜明けろ。シャドウの陛下のおもとへお通しする。Para você que tem a masculinidade tão frágil como um copo de vidro, tão forte como um prego na areia, talvez isso não vai fazer sentido. Mas veja bem, isso não quer dizer só para nós homens o que é buscar o ideal do homem, o ideal masculino. Também faz parte para as mulheres, que a natureza do homem é muito mais violenta e agressiva. Inclusive, a obra vai passar por um desfecho de quando o Thorfinn vai se transformando, vai tentando ajudar a Aina, também nessa transformação que o ajuda, né? O outro reflete no outro. Eles conhecem Ironed, sei lá como é que fala, que também conta um pouco da sua tragédia, da sua busca pela sobrevivência e como que esse ideal masculino da competição, da exploração da terra só vai degradando o ser cada vez mais. 私たち一家はスウェーデンのある集落に暮らしていました。豊かでも貧しくもなく、ごく平穏に。息子が1歳の頃、遠い森の奥に鉄の取れる沼地が見つかって、いくつかの勢力の間でその沼地の所有権をめぐって争いが起きました。争っている人それぞれは集落の皆にそのことを伝え、男たちは話し合いました。戦いに参加するか否か。勝てば鉄が手に入ります。E Ironed, com aquela visão de mundo, ela mostra para Thorfinn outra coisa que ele precisa trabalhar em si, que é o encontro com o seu feminino. O ideal masculino, o ideal feminino são delírios da nossa construção enquanto seres, enquanto a gente tenta se apartar da natureza, se individualizar ao invés de individuar. Um termo também que fica aí para quem gosta de psicologia analítica, mais comumente chamado para você sobre os junguianos, pós-junguianos e tal, a individuação, que é esse reencontro consigo mesmo apesar de a gente ter uma natureza sombria, maquínica e malevolente, tem como sim buscarmos o ser que está na nossa verdadeira parte, no nosso verdadeiro centro de consciência, isso que ilumina o nosso coração. Então, essa deixa de Ironed é muito interessante. やめていい。そなたを守るために父は戦うのだぞ。理解できませんでした。守るためなら一緒にいてくれればいいのに。そして船を見たとき、男たちが帰ってきたのだと思いました。
それは男たちの留守を狙われたのです。家は焼かれ、老いた者は殺され、女は船に乗せられ連れ去られました。私はヤレティをきっとたくさんの苦しみが彼を変えてしまったのでしょう。今は彼こそが嵐そのものです。今度こそ私は男たちの嵐から子供を守らなければなりません。エイナルさん、このまま嵐が過ぎ去るまで。Para você que sofre aí com o seu teto de vidro, calma que depois que tudo isso ocorre, que Thorfinn finalmente volta a encontrar com a sua mãe, com a sua irmã, ele vai para Vinland, a terra onde que não era para existir escravos. Antes disso acontecer, ele vai passar por algumas aventuras e prosopopeias, ele vai acabar tendo que guerrear ali um pouco, mostrar um pouco do que é ser um verdadeiro guerreiro, aquele que não precisa da espada e sim da enxada e de um ideal para tentar ajudar as pessoas. Vai ter ali os conflitinhos, tá? Não preocupe não, vai seguir na obra. いいか、見とれよ。これから覚えていけばいい。一つ一つ。空っぽなら何でも入るじゃろ。生まれ変わるつもりがあるなら、むしろ空っぽの方がいい。盗み聞きしてたんですか？聞こえたんじゃ。生まれ変われるでしょうか。働き、手が休んどるぞ。E finalmente em Vinland, tentando se tornar o verdadeiro guerreiro, Thorfinn também encontra com pessoas indígenas ali, que é onde que vai mostrar uma certa culturalização, né, daquilo que a gente já estava falando, que atravessou as partes simbólicas ali do cristianismo. Também ocorre em Vinland, quando eles conhecem os povos indígenas originários ali daquela terra, e Thorfinn tenta estabelecer uma cultura. Isso daqui é muito interessante, porque esse fenômeno da antropofagia cultural é muito recorrente nas obras japonesas, e eu acho que é essa dimensão que mais ajuda. Então, assim, ajuda a compreender como que a humanidade vai se desenvolvendo em torno de aspectos que vão passando de uma cultura para outra, isso desde sempre, tá, gente? Então, se você pegar um pouco da história da evolução humana, os povos sempre se misturaram, integraram uma cultura na outra, e hoje esse dilema é muito maior, né? Na esquerda, chão de taco, né? Que tenta falar sobre apropriação cultural. Claro que algumas coisas ocorrem, como a gente já disse em outros vídeos aqui, não é bem assim que funciona, né? Sem uma antropofagia mesmo, se apropriar da outra cultura para falar, né? Então você vê que tem muito dessa cultura que passa dos fenômenos cristãos, nórdicos, indígenas, numa obra que vem de um autor japonês, que inclusive começa a descrever a sua obra quando ele sofre ao longo de alguns anos 3 acidentes, e isso faz ele pensar o porquê que eu estou vivendo, o que eu estou contribuindo, o que eu posso fazer. Como ele já mexia com arte, ele desenvolve isso e vai nos trazendo ali ideias muito interessantes sobre essa apropriação cultural, de como que se desenvolvem os povos e de como que a gente pode buscar, inclusive, uma paz entre uma fraternidade, digamos assim, uma paz real nunca vai existir, mas uma fraternidade mais
conscienciosa, mais humanitária, para que as pessoas possam viver bem. E, né, para isso, acho que a gente precisa destruir os bilionários, mas depois a gente fala sobre isso. Dentro disso, eu também quero falar que não significa que eu tô atacando aí a esquerda, chão de taco, que isso aqui é chão para criar esses nerdola aí que se acha neoliberal, conservador e não sabe nem o princípio do que significa isso. Então, ó, não é para você também, tá? Até porque essas ondas têm mais essa quebra do red pill, de que vocês ficam colocando, né, do homem que tem que ser um machão e tal, e volta mais para uma cultura do saber e do encontro com o feminino que o homem precisa, assim como também o encontro com o masculino, que seria bom para desenvolver alquimia psicológica dentro disso daí. São fenômenos mais concêntricos em outro ponto de vista, além do bem e do mal, como diria Nietzsche. E vou falar em Nietzsche também, vou deixar um vídeo sobre o Bakagaji, que é um brasileiro que mora no Japão, e ele passa essa ideia torfiniana ali, né, um torfin tupiniquim, como se diz, ao longo do seu vídeo, muito voltado para o que é esse niilismo, o que é essa ideia de ter uma certa esperança, porque cada vida é rara. Então fica aí a indicação para você. Dá muito trabalho ser militante. Com isso, a gente vai chegando nas partes finais, que falam aí desse encontro cultural com os povos indígenas, alguns problemas dos vikings que ainda não conseguiram, os nórdicos, né, que ainda não conseguiram se desvanecer desse ideal da violência, vai tendo toda essa construção. いかにも世はバイキングの親玉中の親玉だ。世こそは帝王、北海最強のバイキングである。北欧最大の半島を滑る支配者、千の船、万の兵を率いる将軍。世の力は人知を超え、不可能を可能にする。見よ、世の力であの波を沈めてみせよう。帝王クルートの名において波を沈まれ。我が力は寄せるさざ波さえ止めることができない。あの波を起こしている者が誰か知っているか。 Então perceba que uma obra que parece, né, só um conjunto ali de arte, tem muito o que nos ensinar, tem muito o que nos passar para essa busca da verdadeira intuição, da gnose que existe, desse coração que incendeia através de chamas negras. Então, para você que curtiu ou para você que tem alguma dúvida sobre isso, essa mescla, essa antropofagia, essa mescla cultural que tem, eu posso estar falando depois sobre a instrumentalização, que não está só em Neogênesis Evangelho, também tem Black Kamen Rider. A indústria vai perecendo os povos e fazendo com que a conduta acadêmica faça que os profissionais se formem ou criem essas bolsas de coach aí que não sabe de nada e vende uma ideia com uma narrativa tão poderosa que captura, né, o seu inconsciente frágil ali. Essa instrumentalização perpassa nessas obras. O diferencial que eu diria de Vinland Saga, que mostra que sim, tem uma esperança para nós, tem um saber ser, um retornar a ser, um eterno retorno para aquilo que sempre fomos. お前に敵などいない。誰にも敵などいないんだ。 Aquilo que é digno de ser um ser humano. Então, muito obrigado aí para você que acompanhou o vídeo até o final e até breve com novas novidades do verão. Valeu! トルフィーよ、お前はどう思う？本当の戦士ってなんだ？